Hoje a gente fala aqui no Estúdio Jardim sobre liberdade de expressão e sobre responsabilidade. Essas duas situações, elas precisam andar juntas, porque criar conteúdos como fotos e vídeos que revelam a intimidade das pessoas ou compartilhar este conteúdo, estas duas situações são consideradas crime aqui no Brasil. E para a gente entender melhor esse contexto, nós convidamos o advogado, especialista em responsabilidade civil, mestre em direito, Arthur Grando. Boa tarde, seja bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde, Thaís. Muito me agrada estar aqui, como ouvinte, como aluno egresso dessa universidade. Então, para mim é realmente um prazer estar aqui discutindo esse tema tão sensível. Pois é, a gente quer começar lhe perguntando o que diz a Constituição brasileira a respeito desse assunto. A Constituição, ela de 88, ela tem no seu artigo 5º as cláusulas pétreas, que são direitos e garantias fundamentais de todo cidadão, todo indivíduo no Brasil. E no inciso 10º, se eu não me engano, diz lá que é inviolável, que o Estado brasileiro tem que proteger a intimidade e a vida das pessoas. Então, nós não podemos violar essa intimidade. Só que no próprio artigo 5º nós temos mais adiante, um outro inciso mais adiante, que fala sobre a liberdade de expressão. Mas eu acredito que aí é uma ponderação lógica e, inclusive, que nós todos aprendemos que a nossa liberdade termina quando começa do outro. A Constituição repete exatamente isso. Quando não é legal para você, não é legal para o outro também, né? Exato. É preciso também de um pouco de empatia. Agora, qual é a punição hoje no Brasil com o advento das redes sociais e aí o compartilhamento desses conteúdos, ele ficou muito facilitado. Qual é a punição para quem cria um conteúdo, doutor Arthur, e também para quem compartilha? Na verdade, assim, as redes sociais, elas não inovaram nada nesse sentido. Elas simplesmente elas dão uma propagação, um potencial maior para o dano, né? Então é muito mais fácil de se alastrar um conteúdo. Mas assim, nós temos punições civis e criminais. A diferença é que a esfera civil busca reparar o dano para a vítima. E a esfera criminal busca punir o dano no ofensor ou na ofensora. Então, o que diz o Código Civil, por exemplo, nos artigos 186, 187 e 927, falam que quem comete um ato ilícito que provoque dano ao outro fica obrigado a repará-lo, seja ele na esfera patrimonial ou na esfera moral. Pode ser e esse dano na esfera patrimonial pode ser um prejuízo que a pessoa tenha ou algo que ela deixou de ganhar também, como as pessoas que vivem na imagem. Você está falando, então, em um valor a ser pago em dinheiro ou outras retratações para desdizer o fato? A retratação faz parte da reparação, porque a compensação em dinheiro existe porque você não tem como reparar um dano moral, não tem como devolver sentimentos, né? Mas a retratação pública, inclusive, é sim direito da vítima que cometeu, que sofreu algo injusto de algum ofensor. Agora, ainda que a justiça determine um valor de significativa importância a ser pago à vítima, existem outros prejuízos quando conteúdos íntimos são compartilhados. Esses prejuízos são absolutamente irreparáveis, na grande maioria dos casos, né? Você pode pensar em filhos de pessoas que que são expostas, que são difamadas publicamente, pessoas que são difamadas injustamente também. Então, muitas vezes acontece que a difamação, nós descobrimos que ela é mentira, baseada em algo completamente falso, mas o problema é que a notícia que é inverídica, ela se alastra de uma forma muito mais rápida e abrangente do que o fato que é checado, que é real, né? Então, assim, esse prejuízo é realmente irreparável. As mulheres acabam sendo vítimas em maior quantidade do que os homens. Por que, na sua visão? As mulheres, quando existem ofensas com conteúdo mais sexualizado, né, as mulheres são grandes vítimas disso porque elas são objetos também de um sexismo da sociedade e o homem culturalmente é menos sexualizado do que a mulher. Sexualizado, digo, pelo ofensor, por alguém que viola esse direito, essa intimidade da mulher. Então, com base nisso, é natural que as mulheres sejam
estejam mais vítimas desse fenômeno, mas não são só elas, obviamente. Agora, isso dentro desse comportamento cultural, a gente pode chamar de machismo também da sociedade, doutor Arthur. Completamente. O que pode ocorrer de punição para quem cria o conteúdo é a mesma punição para quem compartilha? É muito semelhante, porque assim, não se faz diferença entre quem cria e quem compartilha em termos de reparação de dano. Nós ficamos falando antes ali sobre a punição e a reparação na esfera civil, mas nós temos também na esfera criminal. Então nós temos a calúnia, a injúria, a difamação, artigos 138, 139, 140 do Código Penal, e nós temos também 2 artigos recentes, que é o 216 C, B e o 218, que falam sobre justamente uma exposição mais, uma violação da intimidade sexual. Né? E, inclusive, no artigo 218, ele traz expressamente que quem compartilha isso, quem propaga isso, também será responsabilizado criminalmente. Portanto, se há um fato e há uma investigação policial, as pessoas que compartilharam este material, se devidamente identificadas, elas podem pagar criminalmente por isso. Civil e criminalmente. E uma coisa que as pessoas não se tocam é que a internet, ela tem, da mesma forma que ela potencializa o dano, que ela aumenta o volume das difamações, também ela deixa ela deixa rastro por tudo onde passa. Então é um mecanismo muito fácil de se buscar quem são os ofensores. É difícil de conter, obviamente, mas para apontar depois quem foi o ofensor, quem foi coautor, quem participou do compartilhamento, quem difamou, é muito fácil. Bom, você fez o curso de Direito aqui na universidade, depois especialização e mestrado fora do Brasil e em Portugal. Os problemas que a gente tem aqui ocorrem lá também? De alguma forma? Ocorrem, mas de uma maneira muito menos intensa, né? O brasileiro, nesse sentido, ele é muito ávido por redes sociais, né? Nós somos campeões absolutos de acessos e de tempo que gastamos da nossa curta vida em redes sociais. E aqui o fenômeno é, na verdade, mais complicado, muito mais intenso. E uma coisa que eu achei que eu aprendi com essa minha estadia é que é a respeitar o espaço dos outros. Nós somos muito invasivos, né? Nós somos sedentos por julgar a vida dos outros, né? E o português, ele não tem essa gana tão grande de ir e apontar o dedo ou julgar a vida dos outros, pelo menos publicamente. Pode fazer isso dentro da própria cabeça, mas não mostrar para todo mundo como está fazendo. Muito menos compartilhar um conteúdo que não lhe diz respeito. Só para a gente encerrar aqui, quais as orientações para quem se sente vítima nesse sentido? A primeira orientação, né, é constituir prova, né, guardar prova desse dano que venha a sofrer, seja fazendo, se for algum documento eletrônico, tem os tabelionados, que a pessoa pode fazer a certificação do documento eletrônico, obviamente fazer boletim de ocorrência. Existe a Central Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos, que é para punir esse tipo de delito, né, de crime, e também sugiro que essas pessoas busquem seus advogados para quê? Para que se faça exercer o seu direito para contenção do dano, ou seja, para remover judicialmente esse conteúdo, tentar remover judicialmente esse conteúdo. O mais rápido possível. O mais rápido possível, né? E, obviamente, buscar responsabilizar não só aquele que criou o conteúdo, mas também todo mundo que deu notoriedade a esse conteúdo. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa semana, uma semana curta pela frente aí. Bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço imensamente o convite.